Ela nunca contou a ninguém o que acontecia dentro daquela casa. Até que um milionário enxergou as marcas em seu corpo e perguntou, com voz firme, "O que é isso?" Essa é uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. A névoa cobria os campos da serra como um véu de noiva abandonada. Era assim que Lisandra Alencar se sentia naquela manhã. Não exatamente abandonada, mas entregue. O reflexo no espelho do quarto mostrava uma jovem de 22 anos que nunca aprendera a ocupar espaço, com olhos que pareciam pedir desculpas por existir. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o vestido simples que escolhera para aquele dia, o dia em que sua vida mudaria para sempre. No andar de baixo, vozes masculinas discutiam números, prazos, cláusulas. Seu padrasto, com aquela voz esganiçada que sempre usava quando queria parecer importante, tentava soar profissional, enquanto vendia a única coisa que ainda possuía algum valor em sua casa falida: ela mesma. "Não pense assim", Lisandra murmurou, para si mesma, estudando as próprias feições no espelho. Não era uma venda, era um acordo. Um contrato de casamento com termos específicos, 1 ano. Apenas 1 ano de sua vida em troca da salvação financeira de sua família, em troca de ver sua mãe, Helena, antiga bailarina do Teatro Municipal, longe das garras dos agiotas que a assombravam todas as noites. Helena. Pensar na mãe fez seu coração apertar. Naquela manhã, antes de se trancar no quarto com seus comprimidos e sua garrafa de gin barato, ela havia segurado o rosto da filha entre as mãos trêmulas e sussurrado: "Ele não é o que dizem, minha menina. Dante pode te salvar." Dante Vilar. O nome pesava em sua língua como uma oração proibida. 40 anos, bilionário do setor de mineração, dono de um império construído sobre segredos e uísque caro. Um homem que ela conhecia apenas através de reportagens de revista e rumores, sussurrados. Alguns o chamavam de gênio, outros de monstro. Todos concordavam em uma coisa: ele era intocável. E agora, por alguma razão que ela ainda não compreendia totalmente, ele a queria como esposa. O som de passos na escada fez seu coração saltar. Pela primeira vez, desde que aquela loucura começara, Lisandra sentiu vontade de fugir. Mas para onde? O mundo lá fora era ainda mais assustador que o destino que a aguardava. Sem dinheiro, sem experiência, sem ninguém para recorrer. Sua vida inteira havia sido um exercício de sobrevivência silenciosa, aprendendo a se fazer invisível entre as sombras da decadência de sua família. A porta se abriu, sem que ela precisasse dar permissão. Era assim que as coisas funcionavam em sua vida. Decisões tomadas, portas abertas, destinos selados sem seu consentimento. Mas nada a preparou para a presença que preencheu o quarto naquele momento. Dante Vilar era mais alto do que parecia nas fotos, seu corpo emanando uma aura de poder contido que fazia o ar parecer mais denso. Vestia um terno italiano feito sob medida, negro como seus olhos, que pareciam sugar toda a luz do ambiente. Sua pele olivada carregava marcas sutis dos anos, como um mármore antigo que só se torna mais valioso com o tempo. Mas foram suas mãos que capturaram a atenção de Lisandra, grandes com dedos longos e calejados, contrariando a imagem do empresário que nunca sujava as próprias mãos. Senhorita Alencar. Sua voz era grave e controlada, como tudo nele parecia ser. Acredito que já esteja ciente dos termos do nosso acordo. Lisandra assentiu, incapaz de encontrar sua própria voz. Ele deu 2 passos em sua direção e ela resistiu ao impulso de recuar. O perfume dele, algo amadeirado e caro, invadiu seus sentidos. "Tem alguma pergunta antes de partirmos?" 1000 perguntas explodiam em sua mente. Por que eu? Por que agora? O que você realmente quer? Mas a única que conseguiu formular foi: por quanto tempo? Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. 1 ano, como estabelecido no contrato. Depois disso você estará livre para seguir sua vida com o dinheiro acordado. Sua família,
Estará protegida e você nunca mais precisará me ver. Havia algo em seu tom, uma nota de amargura, talvez, que fez Lisandra erguer os olhos para encará-lo propriamente pela primeira vez. O que encontrou a deixou sem fôlego. Não era apenas poder ou frieza que habitavam aquele olhar. Havia algo mais, algo que parecia uma mistura de dor e determinação. E se eu recusar? Não vai. A certeza na voz dele a assustou. Porque você é como eu, Lisandra. Você carrega o peso de pecados que não são seus, e agora tem a chance de transformar esse fardo em algo útil. Antes que ela pudesse processar o significado daquelas palavras, ele se aproximou mais, ficando a apenas um braço de distância. De perto, ela podia ver pequenas cicatrizes quase invisíveis em seu pescoço, desaparecendo sob o colarinho impecável. Não vou te ferir, ele disse, sua voz mais suave agora. Vou te proteger, até que você me peça o contrário. O ar entre eles pareceu carregado de eletricidade estática. Lisandra sentiu seus pelos se arrepiarem. Não de medo, mas de uma sensação que não conseguia nomear. Era como estar à beira de um precipício, sabendo que a queda era inevitável, mas ainda assim hesitando no último momento. Por que eu pediria o contrário? Dante não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e, com uma delicadeza surpreendente, tocou uma mecha do cabelo dela que havia escapado do coque improvisado. Foi o primeiro toque que compartilharam, e Lisandra sentiu como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo. Porque há coisas piores que a solidão, pequena Lisandra. Há o desejo de não estar sozinho. Com essas palavras enigmáticas, ele se afastou e caminhou até a porta. O carro está esperando. Leve apenas o que for verdadeiramente seu. O resto, deixe para trás, inclusive seu medo. Lisandra olhou para a pequena mala que havia arrumado. Algumas roupas simples, um caderno de desenhos da adolescência, algumas fotos antigas. Era tudo o que tinha. Tudo o que era verdadeiramente seu, em uma vida de empréstimos e dívidas. Quando desceu as escadas, sua mãe não estava em lugar algum para se despedir. Seu padrasto, por outro lado, parecia radiante, segurando um envelope que ela suspeitava conter o primeiro pagamento do acordo. Dante a esperava ao pé da escada, uma figura imponente contra a luz fraca que entrava pelas janelas empoeiradas. O carro que os aguardava era um Rolls-Royce Phantom negro, tão elegante e intimidador quanto seu dono. Quando o motorista abriu a porta para ela, Lisandra hesitou por um momento. Era sua última chance de dizer não, de correr, de escolher outro destino. Mas então sentiu a presença de Dante atrás dela, não a tocando, mas próximo o suficiente para que pudesse sentir o calor emanando de seu corpo. E soube, com uma certeza que a assustou, que já não havia escolha. Não desde o momento em que ele entrara em seu quarto e a olhara como se pudesse ver através de sua alma. Enquanto o carro deslizava para longe da casa de sua infância, Lisandra observou pela última vez o lugar onde crescera. A mansão dos Alencar, outrora símbolo de poder e prestígio, agora não passava de uma carcaça decadente de glórias passadas. Como sua mãe. Como ela mesma. Para onde estamos indo? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Dante, sentado ao seu lado, mas mantendo uma distância estudada, respondeu sem desviar os olhos da paisagem que passava. Para casa, minha casa, nas montanhas onde o ar é limpo e os segredos podem respirar. O resto da viagem transcorreu em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era denso, carregado de promessas não ditas e ameaças veladas. Ocasionalmente, Lisandra sentia o olhar de Dante sobre ela, como um toque fantasma em sua pele. À medida que subiam a serra, a névoa se tornava mais espessa, envolvendo o carro como um casulo. Era como se o mundo que ela conhecia estivesse sendo gradualmente apagado, substituído por algo novo e desconhecido. Algo que a atraía e aterrorizava na mesma medida. E em seu coração, uma certeza começava a se formar. Aquele não era apenas um contrato de casamento. Era algo mais profundo, mais antigo. Uma dívida sendo cobrada, uma maldição sendo cumprida, ou talvez, se os sussurros de sua mãe estivessem certos, uma chance de salvação. Mas salvação para quem?
A mansão surgiu através da névoa como uma aparição gótica, suas torres vitorianas perfurando o céu cinzento. Lisandra sentiu seu coração acelerar diante da magnitude da construção. Não era apenas uma casa. Era uma fortaleza de pedra e segredos, isolada no topo da serra como um ninho de águia. O motorista abriu a porta para ela e o ar frio da montanha beijou seu rosto. Dante já estava ao seu lado, sua presença uma âncora silenciosa naquele mundo novo e intimidador. Sem dizer uma palavra, ele ofereceu seu braço. Era a primeira vez que propunha um contato físico tão direto, e Lisandra hesitou por um momento antes de aceitar. O toque, mesmo através das camadas de roupa, enviou arrepios por sua espinha. A mão dele era firme, quente, surpreendentemente gentil ao guiá-la pelos degraus de pedra até a entrada principal. As portas duplas de carvalho entalhado se abriram antes que chegassem, revelando uma mulher de meia idade, com um rosto severo e um uniforme impecável. Senhora Santos, esta é Lisandra Alencar, minha esposa. A voz de Dante não traía emoção alguma ao fazer a apresentação. Ela ocupará a suíte principal no segundo andar. A governanta fez uma mesura discreta, seus olhos evitando contato direto tanto com Lisandra quanto com Dante. Tudo está preparado conforme suas instruções, senhor. Havia algo no tom da mulher, uma tensão subjacente que fez Lisandra se perguntar que instruções seriam essas. Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, foi conduzida para dentro da mansão. O interior era ainda mais impressionante que a fachada. Tetos altos com afrescos elaborados, móveis de época que pareciam contar histórias silenciosas, tapetes persas que abafavam seus passos. Mas havia algo estranho no ambiente, uma ausência que ela não conseguia nomear imediatamente. Foi só quando chegaram ao grande hall que ela percebeu. Não havia espelhos, nem um único espelho nas paredes que normalmente os teriam, e os poucos retratos que existiam estavam cobertos com tecidos escuros. Por quê? Ela começou a perguntar, mas Dante a interrompeu suavemente. Mais tarde, ele disse, sua voz um murmúrio próximo ao seu ouvido. Algumas perguntas precisam esperar o momento certo para serem respondidas. Subiram a escadaria principal em silêncio, seus passos ecoando levemente na madeira antiga. No segundo andar, o corredor se estendia como um túnel de sombras e luz, com portas fechadas de ambos os lados. Dante a conduziu até o final, onde uma porta dupla de mogno os aguardava. Seus aposentos, ele anunciou, abrindo as portas para revelar uma suíte que parecia saída de um conto de fadas sombrio. Era um espaço imenso, dominado por uma cama com dossel de veludo bordô, móveis antigos de madeira escura e grandes janelas que davam para o vale nebuloso. Mas foi um detalhe específico que capturou a atenção de Lisandra. Sobre a penteadeira antiga, havia um caderno de desenhos idêntico ao que ela usava na adolescência. Ao lado dele, um vaso com flores que ela reconheceu imediatamente. Eram nativas apenas da região onde nascera. Como... Ela se virou para Dante, mas ele já estava na porta. Descanse, troque-se. O jantar será servido às 8. Ele fez uma pausa como se considerasse dizer algo mais, mas apenas acrescentou. Bem-vinda à sua nova casa, Lisandra. A porta se fechou com um clique suave, deixando-a sozinha com suas perguntas e o peso crescente dos mistérios que pareciam habitar cada canto daquela mansão. As horas seguintes foram gastas em uma exploração cautelosa de seus novos domínios. O closet já estava abastecido com roupas em sua medida exata, vestidos, casacos, lingerie, tudo de marcas caras que ela só conhecia de revistas. No banheiro de mármore, produtos de beleza francesa aguardavam seu uso. Cada detalhe parecia ter sido meticulosamente planejado para seu conforto. Mas era um conforto que a inquietava. Como Dante sabia tanto sobre ela? Como conhecia suas medidas, suas preferências, até mesmo o tipo de flores que a fazia lembrar de casa. Quando o relógio antigo na parede marcou 8 horas, Lisandra já estava vestida para o jantar, usando um dos vestidos que encontrara, um modelo simples, mas elegante em tons de azul noite.
Seu reflexo no espelho do banheiro, o único espelho que encontrara até agora, mostrava uma versão de si mesma que parecia simultaneamente familiar e estranha. Mesa de jantar era longa o suficiente para acomodar 20 pessoas, mas apenas 2 lugares estavam postos, um na cabeceira e outro à direita. Dante já a esperava quando ela entrou, levantando-se em um gesto de cortesia antiga. "O azul lhe cai bem", ele comentou enquanto puxava sua cadeira. Não era exatamente um elogio, mas uma constatação clínica. O jantar foi servido em pratos, de porcelana francesa por empregados silenciosos que pareciam evitar olhar diretamente para qualquer um dos dois. A comida era excepcional, mas Lisandra mal conseguia sentir o gosto, sua mente ocupada demais com as milhares de perguntas que se acumulavam. Foi Dante quem quebrou o silêncio, depois que o primeiro prato foi retirado. "Você deve estar se perguntando sobre os espelhos." Lisandra ergueu os olhos da taça de vinho que não ousara tocar, entre outras coisas. "Os espelhos foram retirados há 5 anos. Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu próprio vinho. "Quando Isadora desapareceu. O nome caiu entre eles como uma pedra em águas paradas, criando ondulações de tensão no ar. Isadora, a primeira esposa, a pianista prodígio que havia desaparecido sem deixar rastros. O que aconteceu com ela?" Lisandra se surpreendeu com sua própria coragem ao fazer a pergunta. Dante a estudou por um longo momento, seus olhos escuros insondáveis à luz das velas. "Essa é uma das perguntas que precisam esperar, pequena Lisandra. Até quando? Até que você esteja pronta para ouvir a resposta." Ele se inclinou ligeiramente para a frente. "Ou até que você descubra por si mesma. Esta casa guarda muitos segredos. Alguns deles são seus por direito de sangue." Aquelas palavras fizeram algo estremecer dentro dela. "O que minha família tem a ver com isso?" "Tudo." A resposta dele foi imediata, cortante como uma lâmina. "E nada. Depende de como você escolher olhar para a história que nos trouxe até aqui." Um som distante chamou a atenção de Lisandra. Notas de piano, suaves e melancólicas vindas de algum lugar acima. Deles, a melodia era estranhamente familiar. "É a música que sua mãe cantava", Dante disse, respondendo à pergunta não feita. "Quando estava sóbria. Quando ainda dançava." Lisandra sentiu seu sangue gelar. "Como você sabe disso?" "Eu sei muitas coisas sobre você, Lisandra. Sobre sua família. Sobre as dívidas que não são suas, mas que você carrega mesmo assim." Ele se levantou, contornando a mesa até estar ao lado dela. "Assim como sei que você nunca foi tocada, que guarda sua virgindade, não como uma virtude, mas como uma cicatriz do abandono." Ela quis se levantar, se afastar, mas seu corpo parecia congelado sob o peso daquelas palavras e da presença dele. "Por que está fazendo isso comigo?" Dante se inclinou, seus lábios próximos ao ouvido dela. "Porque você é a última peça de um quebra-cabeça que começou antes mesmo de você nascer. E porque de todas as pessoas neste jogo, você é a única verdadeiramente inocente." Com essas palavras ele se afastou, deixando-a tremendo não de medo, mas de algo mais complexo. Uma mistura de fascínio e pavor, desejo e apreensão. "Durma bem, pequena Lisandra. E lembre-se, nesta casa, as paredes têm memória. E algumas memórias sangram através do tempo." Depois que ele saiu, Lisandra permaneceu sentada por muito tempo, ouvindo as notas do piano que ainda ecoavam pelos corredores vazios. A música de sua mãe, tocada por mãos desconhecidas em uma casa de segredos. Quando finalmente subiu para seu quarto, notou algo que não havia percebido antes. Havia uma porta no final do corredor do 3º andar, sempre trancada, onde diziam que ninguém entrava desde o desaparecimento de Isadora. E naquela noite, enquanto a névoa engolia a mansão e o piano tocava suas memórias, Lisandra jurou que viu uma luz tremeluzindo sob aquela porta, como uma vela acesa por mãos fantasmas, guardando segredos que ela ainda não estava pronta para descobrir. Os dias na mansão. Vilar se desenrolavam como páginas de um livro antigo, pesados, carregados de significados ocultos, com cantos amarelados pelo tempo.
Lisandra descobriu que sua nova vida seguia um ritmo próprio, ditado não pelos ponteiros do relógio, mas pelos mistérios que pareciam pulsar nas paredes da casa. Todas as manhãs, ela acordava com o som distante do piano. Notas soltas, melancólicas, que pareciam vir de todos os lugares e lugar nenhum ao mesmo tempo. Quando perguntava aos empregados sobre a música, eles desviavam o olhar e murmuravam desculpas antes de se retirarem apressadamente. Dante raramente estava presente durante o dia. Partia cedo em seu Rolls Royce, deixando apenas o perfume amadeirado, no ar como lembrança de sua existência. Mas sua ausência física não diminuía sua presença na vida de Lisandra. Ela o sentia em cada detalhe da casa, em cada presente misterioso que aparecia em seu quarto. Numa manhã particularmente nebulosa, enquanto explorava a biblioteca imensa no primeiro andar, Lisandra encontrou algo que fez seu coração parar. Entre as páginas de um exemplar antigo de Orgulho e Preconceito, havia uma carta. O papel estava amarelado e frágil, as bordas rasgadas, como se alguém tivesse tentado destruí-la com pressa. Com mãos trêmulas, ela desdobrou o documento. Meu querido, o que fizeram conosco não pode ser perdoado. Seu pai, não aquele monstro que o gerou, destruiu mais do que apenas minha vida naquela noite. Ele plantou em você sementes de culpa que não lhe pertencem. Você não é seu sangue, Dante. Você é meu filho, meu amor mais puro nascido, da mais terrível escuridão. Os Alencar pensam que podem enterrar a verdade sob seu dinheiro e influência, mas algumas verdades são como corpos mal enterrados. Sempre encontram um jeito de voltar à superfície. Cuide-se, meu filho, e lembre-se, a vingança é um prato que se come frio. Mas o perdão pode queimar mais que qualquer vingança. Com de amor eterno, Amália. Lisandra sentiu o chão sumir sob seus pés. Amália. O nome ecoou em sua mente como um sino fúnebre. Sua mãe havia mencionado esse nome uma vez, em uma das raras noites em que estava sóbria, o suficiente para falar sobre o passado. Amália havia sido uma das empregadas na mansão dos Alencar, décadas atrás. Havia desaparecido misteriosamente. Após, vejo que encontrou algo interessante em suas leituras. A voz de Dante a fez saltar. Ele estava parado na porta da biblioteca, ainda em seu terno impecável, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo vulnerável, quase ferido. Quem? É Amália? Lisandra perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Dante atravessou a biblioteca com passos medidos, cada movimento controlado, como se estivesse se contendo. Quando chegou até ela, não tentou tomar a carta de suas mãos. Em vez disso, tocou levemente o papel, seus dedos roçando os dela no processo. Amália era minha mãe, ele disse simplesmente, e sua história está entrelaçada com a sua de maneiras que você ainda não compreende. O que ela quis dizer sobre minha família? Sobre seu pai? Um sorriso amargo tocou os lábios de Dante. Seu avô, Lisandra, Augustus Alencar, o patriarca que construiu o império de sua família sobre ossos e lágrimas. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. O homem que estuprou minha mãe há 43 anos. O horror da revelação atingiu Lisandra como um soco. Suas pernas fraquejaram, e ela teria caído se Dante não a tivesse segurado pelos braços. Era a primeira vez que ele a tocava de verdade, e mesmo através do choque, ela sentiu a eletricidade daquele contato. Então é por isso, ela murmurou, as peças começando a se encaixar. O casamento, o contrato, é sua vingança? Não. A resposta dele foi suave, mas firme. É redenção, para ambos. Ele a soltou gentilmente, certificando-se de que ela estava firme antes de se afastar. Eu passei anos tentando te odiar, Lisandra, tentando transferir para você todo o ódio que sinto por seu avô, por sua família. Mas você... Ele tocou. Seu rosto com dedos surpreendentemente gentis. Você era inocente até nos meus pesadelos. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Lisandra. Não eram lágrimas de medo ou tristeza.
mas de uma compreensão dolorosa que nascia em seu peito. Por que minha mãe nunca me contou? Porque ela também carrega culpas que não são suas. Helena. Sua mãe era apenas uma menina quando descobriu o que seu pai havia feito. Foi ela quem ajudou Amália a fugir, quem a escondeu até que eu nascesse. Dante se afastou caminhando até uma das grandes janelas. O alcoolismo dela, as drogas, não são apenas fruto do fracasso ou da decadência. São tentativas de afogar memórias que a assombram. Lisandra sentou-se pesadamente em uma das poltronas antigas, a carta ainda em suas mãos trêmulas. E agora? O que acontece agora? Dante se virou para ela, sua silhueta recortada contra a névoa lá fora. Agora, pequena Lisandra, você tem uma escolha. Pode pegar suas coisas e partir. Prometo que sua família continuará protegida. Ou pode ficar e ajudar a quebrar este ciclo de dor que nos aprisionou por gerações. Como? Sendo você mesma. Sendo a primeira pessoa nesta história que escolhe ficar, não por obrigação, medo ou vingança, mas por vontade própria. Ele caminhou até ela novamente, ajoelhando-se à sua frente de uma maneira que parecia simultaneamente um gesto de humildade e poder. Eu não menti quando disse que não te feriria, que te protegeria. Mas agora preciso confessar algo. Não foi apenas por causa do passado que te escolhi. Foi porque em todas as fotos que vi, em toda a vigilância que fiz, em cada momento que te observei de longe, vi em você algo que pensei ter perdido há muito tempo, a capacidade de acreditar em redenção. Lisandra sentiu seu coração acelerar. Havia tanto para processar, tantas revelações, tantas camadas de dor e possibilidade. Mas em meio ao turbilhão de emoções, uma certeza começava a se cristalizar. Eu vou ficar, ela disse, sua voz mais firme do que jamais havia sido. Não pelo passado, não pela redenção, mas porque... Ela hesitou buscando as palavras certas. Porque pela primeira vez na minha vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar. O olhar que Dante lhe deu foi indescritível, uma mistura de alívio, admiração e algo mais profundo, mais perigoso. Ele se levantou, oferecendo sua mão para ajudá-la. Venha, ele disse. Há algo que preciso te mostrar. Ele a conduziu pelos corredores da mansão até chegarem àquela porta no terceiro andar, a porta que sempre estava trancada. Com um clique suave, ela se abriu, revelando um cômodo que fez Lisandra prender a respiração. Era um quarto de música dominado por um piano de cauda negro. Mas não era a beleza do instrumento que chamou sua atenção. Eram as paredes, cobertas de fotografias, recortes de jornal, documentos. Uma teia complexa de evidências ligando-os a Alencar há décadas, de crimes e abusos. Este é o quarto onde Isadora passava suas noites, Dante explicou suavemente. Onde ela descobriu a verdade sobre sua família e sobre a minha. Onde ela decidiu que precisava desaparecer para nos proteger. Ela está... Lisandra não conseguiu completar a pergunta. Viva. Em uma clínica psiquiátrica na Suíça. Foi ela quem pediu para ser esquecida, para que pudéssemos ter esta chance, você e eu, de reescrever esta história. Lisandra caminhou até o piano, seus dedos roçando as teclas sem produzir som. Por que está me mostrando isso agora? Porque você escolheu ficar, e porque preciso que entenda, este quarto não é um memorial à dor. É um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade. Quando ela se virou para encará-lo, havia lágrimas nos olhos de ambos, e pela primeira vez desde que chegara àquela casa de segredos e sombras, Lisandra não se sentiu como uma prisioneira ou uma peça em um jogo maior que ela. Sentiu-se como alguém prestes a começar uma nova história. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil na dinâmica entre Lisandra e Dante. O peso dos segredos revelados, em vez de criar um abismo entre eles, pareceu construir uma ponte, frágil, ainda em construção, mas inegavelmente real. Dante começou a passar mais tempo na mansão. Lisandra o encontrava frequentemente na biblioteca, mergulhado em documentos antigos ou ao telefone,
sua voz grave ecoando em conversas que pareciam cada vez mais urgentes. Às vezes, seus olhares se cruzavam por sobre as páginas dos livros e algo elétrico pairava no ar entre eles. Numa noite particularmente fria, enquanto a névoa dançava do lado de fora das janelas como fantasmas inquietos, Lisandra o encontrou no quarto de música. Ele estava sentado ao piano, não tocando, apenas olhando fixamente para as teclas, como se elas guardassem respostas para perguntas ainda não feitas. Você nunca me contou como conheceu Isadora, ela disse suavemente, entrando no cômodo. Dante não se virou, mas seus ombros tensionaram levemente ao som de sua voz. Ela era como você, de certa forma. Também foi trazida até mim por um acordo entre famílias. Ele pausou, seus dedos roçando as teclas sem pressão suficiente para produzir som. Mas, diferente de você, ela já estava quebrada quando chegou aqui. Lisandra se aproximou, sentando-se, ao seu lado no banco do piano. Era a primeira vez que ficavam tão próximos por escolha própria. O que aconteceu com ela? Seu pai, um senador influente, a usava como moeda de troca em seus jogos de poder desde que ela era adolescente. Quando a conheci, Isadora já era um espectro de si mesma, escondendo cicatrizes sob sorrisos ensaiados e música sublime. Ele finalmente se virou para encará-la. Eu tentei salvá-la, Lisandra, mas às vezes as pessoas estão tão profundamente feridas que a única salvação possível é o esquecimento. Foi ela quem descobriu sobre Amália, sobre meu avô. Sim, ela tinha um talento especial para desenterrar segredos. Cada foto nessas paredes, cada documento, cada evidência, foi ela quem reuniu tudo. Seus olhos percorreram o quarto como se revivendo memórias. Na última noite em que a vi, ela estava sentada exatamente onde você está agora. Disse que havia descoberto algo grande demais, perigoso demais. Algo que poderia destruir não apenas os Alencar, mas dezenas de outras famílias poderosas. Lisandra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que era? Ela nunca me contou. Disse que era melhor eu não saber, para minha própria proteção. Na manhã seguinte, havia desaparecido, deixando apenas uma nota. Algumas verdades custam. Mais do que podemos pagar. Encontre a garota, ela é a chave. Eu? Lisandra sussurrou, sua voz tremendo levemente. Você. Dante ergueu a mão, hesitando por um momento, antes de tocar seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele fria. Durante anos não entendi o que ela queria dizer. Observei você crescer de longe, tentando decifrar que papel você poderia ter nessa história toda. E então um dia vi você desenhando no jardim de sua casa. Ele se levantou abruptamente, caminhando até uma das paredes cobertas de documentos. Com cuidado, removeu uma folha de papel amarelada pelo tempo. Era um desenho, um retrato de uma mulher jovem com olhos tristes e um sorriso gentil. Você desenhou sua avó paterna sem nunca tê-la conhecido, ele disse, entregando o papel a Lisandra. A semelhança é impressionante. Lisandra estudou o desenho que fizera anos atrás, lembrando-se do dia em que o criara. Havia sido um impulso inexplicável, uma imagem que simplesmente surgira em sua mente e precisara ser colocada no papel. Como? Isso é possível? Sua avó Victoria era irmã de Amália. A revelação caiu como uma bomba no silêncio do quarto. Elas foram separadas ainda crianças quando seus pais morreram. Victoria foi adotada pelos Alencar, criada como filha legítima. Amália foi mandada para um orfanato, depois trazida de volta como empregada. Uma crueldade calculada do patriarca Alencar. Lisandra sentiu o mundo girar ao seu redor. Então você... Sou seu primo, Lisandra. Sangue do seu sangue, ainda que através de uma história manchada de tragédia. Ele voltou a se sentar ao seu lado, mais próximo agora. Mas o sangue é apenas o começo desta história, não seu final. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade estática. Lisandra podia sentir o calor emanando do corpo dele, ouvir sua respiração levemente alterada. O que você quer de mim, Dante? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Quero que você seja livre, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. Livre do peso dos pecados de sua família, livre para escolher seu próprio caminho,
livre para... Ele hesitou. Algo vulnerável, atravessando seu olhar. Livre para me escolher, se for isso que seu coração desejar. O momento pareceu se expandir, preenchendo todo o espaço entre eles com possibilidades não ditas. Lisandra sentiu seu coração batendo contra suas costelas, como um pássaro enjaulado tentando escapar. E se eu já estiver escolhendo? Ela murmurou, inclinando-se quase imperceptivelmente em sua direção. Dante fechou os olhos por um momento, como se lutando contra si mesmo. Quando os reabriu, havia uma intensidade neles que a fez tremer. Então terei que ser forte o suficiente para ambos, ele disse, sua voz rouca. Porque há mais em jogo do que apenas nossos corações, pequena Lisandra. Há verdades ainda enterradas que podem nos destruir a todos. Como que para enfatizar suas palavras, um trovão distante reverberou pela mansão, fazendo as janelas estremecerem. A tempestade que se aproximava parecia um presságio, um aviso do universo sobre as turbulências que ainda estavam por vir. Mas naquele momento, sentada ao lado de Dante no banco do piano, com o peso de gerações de segredos e dor pairando, sobre eles Lisandra fez sua escolha. Lentamente e deliberadamente, ela entrelaçou seus dedos aos dele. Então vamos descobrir essas verdades juntos, ela disse. E dessa vez, ninguém precisará desaparecer para proteger ninguém. O olhar que Dante lhe deu foi de pura admiração misturada com algo mais profundo, mais perigoso. E quando ele apertou sua mão de volta, foi como se um pacto silencioso tivesse sido selado entre eles. Não mais um contrato de casamento, mas uma promessa de redenção compartilhada. Amanhã trouxe consigo uma descoberta que mudaria tudo. Lisandra acordou com o som de vozes alteradas, vindas do andar de baixo. Algo raro na mansão sempre silenciosa. Vestindo um robe sobre a camisola, desceu as escadas apenas para encontrar Dante em seu escritório, o rosto transformado por uma fúria contida que ela nunca havia visto antes. Como eles ousam, ele murmurava, amassando um jornal entre as mãos. Ao notar sua presença, tentou esconder a publicação, mas Lisandra foi mais rápida. A manchete fez seu sangue gelar. Herdeira dos Alencar, ligada à morte de 3 crianças em incêndio criminoso. Abaixo, uma foto sua aos 12 anos. Ao lado, de imagens do orfanato em chamas. Isso é mentira, ela sussurrou, suas pernas fraquejando. Eu nem estava lá quando... Dante a segurou antes que ela caísse, guiando-a até uma poltrona. Eu sei, ele disse, sua voz uma mistura de gentileza e fúria controlada. É uma manipulação do seu avô. Ele está tentando forçar sua volta, destruir nossa união antes que possamos expor a verdade sobre ele. Mas por que agora? Por que usar isso? Porque ele descobriu algo. Dante se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos nas dele. Isadora entrou em contato ontem. À noite, ela está voltando, Lisandra. E, com ela, todas as provas que conseguiu reunir ao longo dos anos. Provas que podem não apenas destruir seu avô, mas expor uma rede inteira de corrupção e crimes que se estende por gerações. Lisandra sentiu o peso daquelas palavras como uma âncora em seu peito. O incêndio. Eu realmente estive no orfanato naquela época. Minha mãe me deixou lá por alguns meses quando estava na pior fase do vício, mas eu fui embora semanas antes do fogo. Eu sei disso também. Dante se levantou caminhando até sua mesa para pegar uma pasta. Porque foi Amália quem te tirou de lá. O quê? Minha mãe nunca deixou de vigiar a família Alencar. Quando soube que você estava no orfanato, ela agiu rapidamente. O incêndio aconteceu 2 semanas depois. Não foi um acidente, mas também não foi você. Foi seu avô, eliminando evidências de décadas de tráfico de crianças. O horror daquela revelação fez Lisandra se levantar bruscamente. Não pode ser. O orfanato era apenas uma fachada. Dante continuou, sua voz agora mais suave, como se tentasse amenizar o impacto de cada palavra. Crianças desapareciam de lá regularmente, vendidas para famílias ricas no exterior. Seu avô era um dos principais financiadores do esquema. Quando Isadora começou a investigar, ela descobriu uma rede que se estendia por décadas. Lisandra cambaleou até a janela,
seu reflexo pálido no vidro parecendo um fantasma. Por isso ela fugiu? Por isso precisou desaparecer? Sim, mas não, apenas por isso. Dante se aproximou parando a poucos passos dela. Ela descobriu algo ainda pior, algo sobre sua própria família, sobre o pai dela e sobre você, sobre mim. Você não é filha de quem pensa que é, Lisandra. A revelação saiu como um sussurro doloroso. Helena não é sua mãe biológica. Você é filha de Victoria, sua suposta avó, com um homem que ela amava em segredo. Quando Victoria morreu, no parto, Helena assumiu você como sua, para protegê-la do patriarca Alencar, para evitar que você acabasse como as outras crianças do orfanato. O mundo pareceu girar ao redor de Lisandra. Memórias começaram a se reconectar como peças de um quebra-cabeça macabro. O álcool de Helena, sua culpa constante, os olhares estranhos que recebia do avô, o fato de nunca ter visto uma foto sua bebê. Então você e eu não somos primos, Dante completou, finalmente fechando a distância entre eles. O sangue que nos une é mais distante, diluído por gerações de segredos, e o que sinto por você. Sua voz falhou por um momento. O que sinto por você nunca teve nada a ver com sangue ou vingança. Lisandra se virou para encará-lo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O que você sente por mim? Em resposta, Dante ergueu a mão para tocar seu rosto, seus dedos tremendo levemente ao limpar suas lágrimas. Algo que me assusta mais que todos os fantasmas desta casa. Algo que começou como culpa e obsessão, mas se transformou em... Ele hesitou, seus olhos fixos nos dela. Em amor. Um amor que não pede permissão, que não se importa com sangue ou história ou pecados ancestrais. O ar entre eles parecia eletrificado, carregado de décadas de segredos finalmente revelados e sentimentos há muito contidos. Lisandra podia sentir o calor emanando do corpo dele, ouvir sua respiração irregular, ver o conflito em seus olhos, o desejo lutando contra a necessidade de protegê-la. Eu não preciso ser protegida, ela sussurrou, inclinando-se em direção a ele. Preciso ser escolhida, por quem eu sou, não pelo que represento. Eu já te escolhi, Dante respondeu, sua voz rouca de emoção. Escolhi no momento em que te vi pela primeira vez, mesmo sabendo que não deveria, mesmo sabendo que este amor poderia nos destruir. Então me destrua, ela murmurou, eliminando o último espaço entre eles, porque viver sem isso, sem você, seria uma morte mais lenta. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi como uma tempestade quebrando após anos de seca. As mãos de Dante mergulharam em seus cabelos, enquanto as dela se agarravam à sua camisa. Décadas de desejo reprimido explodindo em um momento de abandono total. Mas antes que pudessem se perder completamente um no outro, um som os separou. Passos no corredor, seguidos de uma voz que Lisandra não reconheceu. Desculpem interromper, disse uma mulher parada à porta do escritório. Mas precisamos agir rápido. Augustus Alencar está vindo, e ele não está sozinho. Era Isadora. E com sua chegada o tempo das revelações havia acabado. Era hora do acerto final de contas. Isadora era diferente do que Lisandra havia imaginado. Não havia nela a fragilidade que as histórias sugeriam. Em seu lugar, encontrou uma mulher de 40 e poucos anos com olhos afiados como lâminas e uma postura que sugeria alguém acostumado a dançar com sombras. Temos menos de uma hora, Isadora anunciou, depositando uma pasta grossa sobre a mesa de Dante. Augustus está vindo com uma ordem judicial e policiais comprados. Ele vai tentar levar Lisandra à força, usando a história do incêndio como pretexto. Dante já estava em movimento, digitando rapidamente em seu celular enquanto falava. Os documentos? Todos aqui. Isadora abriu a pasta, revelando centenas de páginas, fotografias e pendrives. 20 anos de evidências contra a rede de tráfico de crianças. Nomes, datas, transações bancárias. E isto... Ela puxou um envelope selado. Do meio dos papéis. A confissão completa do seu pai Dante, gravada em seu leito de morte. Lisandra, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo,
se aproximou da mesa. Como conseguiu tudo isso? O sorriso de Isadora era amargo como café frio. Eu era como você, querida, uma moeda de troca, uma peça em um jogo maior. Mas diferente de você, eu não tinha ninguém para me proteger. Então, aprendi a me transformar. Em sombra, a me infiltrar nos lugares certos, a registrar cada segredo sussurrado em quartos escuros. Por que fingiu seu desaparecimento? Porque descobri algo grande demais para enfrentar sozinha. Isadora lançou um olhar significativo para Dante. Algo que envolvia não apenas os Alencar, mas dezenas de famílias poderosas. Um esquema que se estende por gerações, usando orfanatos como fachada para tráfico humano, lavagem de dinheiro e experimentos que... Ela hesitou, seu rosto empalidecendo com a memória. Experimentos que nenhuma criança deveria suportar. Dante se aproximou, sua presença uma âncora silenciosa para ambas as mulheres. E agora? Agora, Isadora respondeu. Vamos usar a ganância deles contra eles mesmos. Ela se virou para Lisandra. Seu avô está vindo aqui não apenas pelo escândalo do incêndio. Ele descobriu quem você realmente é, a última herdeira legítima do Império Alencar, filha de Victoria com o homem que ele mais odiava. Quem era meu pai? Lisandra perguntou, sua voz tremendo levemente. Martim Silveira. O nome saiu dos lábios de Isadora como uma oração profana. O juiz federal que estava prestes a expor todo o esquema. Ele e Victoria se apaixonaram quando... Ele começou a investigar as irregularidades nos orfanatos. Quando Augustus descobriu, era tarde demais. Victoria já estava grávida de você. O que aconteceu com ele? Oficialmente, um acidente de carro 2 semanas antes do seu nascimento. Na verdade, Isadora puxou uma foto antiga da pasta. Nela, um homem jovem de olhos gentis sorria para a câmera, um braço protetoramente ao redor de uma Victoria, grávida. Foi assassinado a mando do seu avô, o mesmo destino que Victoria teria enfrentado se não tivesse morrido no parto. Lisandra sentiu as pernas fraquejarem, mas dessa vez não era de horror ou medo. Era de uma raiva antiga, uma fúria herdada que finalmente encontrava seu propósito. O que precisamos fazer? O sorriso de Isadora agora tinha um toque de admiração. Primeiro, precisamos garantir que estas evidências cheguem às pessoas certas. Já enviei cópias para jornalistas e promotores em 3 países diferentes. Mas o mais importante, ela tirou um último documento da pasta. É isto. O testamento original de Victoria nunca executado, nomeando você como única herdeira de sua parte no Império Alencar. Uma parte que, com os juros acumulados por todos estes anos, representa mais de 60% das ações do grupo. Augustus nunca permitirá. Dante interviu, sua voz carregada de preocupação. Ele não terá escolha, Isadora respondeu, porque no momento em que pisar nesta casa, vai descobrir que não é o único com poder para destruir reputações. Como que para enfatizar suas palavras, um trovão distante sacudiu as janelas da mansão. A tempestade que se aproximava parecia um presságio, não apenas da chuva que viria, mas da tormenta que estava prestes a varrer décadas de segredos e crimes. Lisandra, Dante chamou suavemente, estendendo sua mão para ela. Você não precisa fazer parte disso. Podemos fugir agora, recomeçar em outro lugar. Mas havia algo novo nos olhos dela, um fogo que havia sido aceso não apenas pelo amor que descobrira, mas pela verdade que agora conhecia. Não, ela disse, sua voz firme, pela primeira vez desde que chegara àquela casa. Chega de fugir, chega de deixar que outros decidam nosso destino. Ela entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo a força daquela conexão que transcendia sangue e vingança. É hora de enfrentar os fantasmas, todos eles. Isadora observava, a cena com um misto de tristeza e esperança. Sabia que tinha escolhido certo. Ela murmurou mais para si mesma que para os outros. Você tem os olhos de seu pai, Lisandra. O mesmo fogo por justiça. O som de carros se aproximando na estrada de cascalho cortou o momento. Dante imediatamente se moveu para a janela, sua postura tensa como um predador prestes a atacar. 3.
Carros, ele relatou. Augustus está no primeiro, 2 policiais no segundo e... Ele franziu o senho. Helena no terceiro. Minha mãe? Lisandra sentiu seu coração apertar. Quer dizer, Helena, ela precisa estar aqui, Isadora disse rapidamente, começando a organizar os documentos sobre a mesa em uma ordem específica. Porque ela é nossa última testemunha. A única pessoa viva que pode confirmar tudo. O assassinato de Martin, o verdadeiro parentesco de Lisandra, os anos de abuso e tráfico no orfanato. E você acha que ela vai falar? Dante perguntou, cetismo tingindo sua voz. Ela vai, Lisandra respondeu, uma certeza súbita tomando conta dela, porque pela primeira vez na vida, ela tem a chance de fazer a coisa certa, de me proteger de verdade, não apenas me escondendo, mas enfrentando os monstros que nos assombraram por tanto tempo. O som de portas de carro batendo ecoou pelo jardim. Dante se moveu instintivamente para mais perto de Lisandra. Seu corpo, uma promessa silenciosa de proteção. Mas ela já não precisava ser protegida. Não mais. Deixe-os entrar, ela disse para a governanta que apareceu nervosamente à porta. Deixe todos entrarem. Enquanto passos pesados subiam a escada principal da mansão, Lisandra se permitiu um último momento de reflexão. Há apenas algumas semanas, ela havia chegado àquela casa como uma noiva silenciosa, uma peça em um jogo que não compreendia. Agora, estava prestes a se tornar a voz que quebraria décadas de silêncio. E ao seu lado, Dante, não mais seu, carrasco ou salvador, mas um igual. Um companheiro escolhido não pelo sangue ou destino, mas pelo amor que haviam construído entre ruínas e revelações. A porta do escritório se abriu. Augustus Alencar era a personificação do poder antigo, alto, imponente, com cabelos brancos perfeitamente penteados e um terno que custava mais que um carro de luxo. Seus olhos, do mesmo tom de mel que os de Lisandra, varreram a sala com a precisão de um predador avaliando sua presa. Que reunião interessante, ele disse, sua voz macia como veludo envenenado. Minha neta. Seus olhos se fixaram em Lisandra com uma intensidade perturbadora. O bastardo de Amália, um olhar de desprezo para Dante. E a pianista que não soube ficar morta. Um sorriso cruel para Isadora. Os 2 policiais que o acompanhavam permaneceram à porta, mãos nos coldres, expressões vazias de quem foi bem pago para não fazer perguntas, e atrás deles, quase se fundindo com as sombras do corredor, estava Helena, pálida, tremendo levemente, mas com algo novo em seu olhar, algo que parecia determinação. Acabou, Augustus, Dante disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Temos tudo. As provas do tráfico de crianças, os documentos sobre Martim Silveira, sua ordem para o assassinato dele. Provas? Augustus riu, um som sem humor. Vocês realmente acham que alguns papéis podem derrubar um império construído ao longo de gerações? Ele deu 2 passos para dentro da sala, ignorando completamente a tensão crescente. Sabe qual é o verdadeiro poder, minha querida Lisandra? Não é dinheiro, não são documentos, é a capacidade de reescrever a história. Como reescreveu a história da minha mãe? Lisandra perguntou, sua voz mais firme do que jamais havia sido diante dele. Ou a história das crianças que desapareceram do orfanato? Sua mãe? Ele ergueu uma sobrancelha divertido. Victoria era fraca, assim como sua verdadeira mãe, Amália. Mulheres que não entendiam seu lugar no mundo, que pensavam que amor e justiça eram mais importantes que poder e tradição. E por isso precisavam ser destruídas. A voz de Helena soou da porta, surpreendendo a todos. Ela havia entrado na sala, e embora suas mãos ainda tremessem, seus olhos estavam claros pela primeira vez em anos. Como você destruiu Martin? Como destruiu todas aquelas crianças inocentes? Augustus se virou lentamente para encará-la, seu rosto uma máscara de desprezo. Você deveria ter ficado em casa com seus comprimidos e sua garrafa de gin, Helena. Ainda tem utilidade como a mãe dedicada, que salvou a pequena Lisandra do orfanato. Não estrague isso agora. Não, Helena deu um passo à frente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Chega de mentiras. Chega de fingir que não vi o que vi, que não sei o que sei.
Ela olhou para Lisandra, décadas de culpa e amor transbordando em seu olhar. Me perdoa, minha menina, por não ter sido forte o suficiente antes, por ter deixado o medo me transformar em cúmplice. Senhora Alencar, um dos policiais interviu, sua voz mecânica. Temos uma ordem judicial para levar a senhorita Lisandra para prestar depoimento sobre o incêndio no orfanato. Ah, sim, o incêndio. Augustus sorriu tirando um envelope do bolso interno do paletó. Tenho aqui uma confissão muito interessante, escrita pela própria Lisandra quando era criança, detalhando como ela iniciou o fogo que matou aquelas 3 pobres crianças. Uma confissão forjada. Isadora interviu abrindo sua própria pasta. Assim como estas outras confissões que encontrei nos arquivos do orfanato. Todas com a mesma letra, todas assinadas por crianças diferentes ao longo dos anos. Crianças que misteriosamente desapareceram depois. A máscara de Augustus vacilou por um momento. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O sistema que construímos, as pessoas envolvidas, os experimentos, Isadora completou, sua voz cortante como navalha. Os testes com drogas experimentais em crianças órfãs, ou talvez os leilões privados, onde meninas e meninos eram vendidos para as famílias mais ricas da Europa? Chega! A voz de Augustus trovejou pela sala. Oficiais, prendam todos eles, por invasão de propriedade, difamação, extorsão. Não. Lisandra deu um passo à frente, colocando-se entre Augustus e os outros. Primeiro, você vai me ouvir. Vai ouvir a voz que tentou silenciar antes mesmo que eu nascesse. Algo na postura dela, na força de seu olhar, fez Augustus hesitar. Talvez porque pela primeira vez ele estava vendo não a neta que tentara moldar ou controlar, mas o fantasma de Victoria, a filha que ousara desafiá-lo. Você não é mais meu avô. Ela continuou, cada palavra carregada de poder recém-descoberto. Na verdade, nunca foi. E aquela mansão, aquele império que você construiu sobre ossos de inocentes, agora é meu. Tudo meu. Por direito de sangue e por direito de verdade. Do que está falando? Isadora deslizou o testamento de Victoria sobre a mesa. Ela deixou tudo para a filha, sua única herdeira legítima, e com os juros acumulados todos estes anos, a parte de Lisandra agora representa mais de 60% das ações do Grupo Alencar. O rosto de Augustus perdeu toda a cor. Impossível, eu destruí, queimei todas as cópias que você conhecia, Helena completou, tirando um papel dobrado do bolso. Mas Victoria confiou uma última cópia a mim, na noite em que me fez prometer proteger sua filha. E eu protegi Augustus. Não do jeito que deveria, não com a coragem que ela merecia, mas protegi. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas da mansão, como se o próprio céu quisesse participar daquele momento de revelações. A chuva começou a cair, pesada e implacável, lavando décadas de segredos. Você tem 2 escolhas. Dante disse, sua voz calma mas implacável. Pode sair daqui agora. Renunciar silenciosamente a seus cargos, transferir suas ações para Lisandra e desaparecer. Ou pode tentar lutar e assistir enquanto cada prova, cada documento, cada testemunho vem à tona. Não apenas sobre o tráfico de crianças ou o assassinato de Martim, mas sobre todos os seus crimes, todas as suas manipulações, todos os corpos que você enterrou no caminho para o poder. Augustus olhou ao redor da sala, como um animal encurralado procurando uma saída. Os policiais que trouxera já não pareciam tão seguros, suas mãos tremendo levemente nos coldres diante das revelações que ouviam. Você não entende, ele sussurrou, e pela primeira vez havia algo como medo em sua voz. As pessoas envolvidas, o alcance disso tudo. Entendemos perfeitamente, Isadora respondeu. Por isso as provas já foram enviadas para jornalistas e promotores em 3 países diferentes. Por isso temos cópias de segurança em servidores, que você nunca alcançará. Por isso dessa vez você não pode simplesmente reescrever a história. Lisandra deu mais um passo em direção ao homem que um dia temera tanto, que povoara seus pesadelos com sua presença sombria. Agora, à luz da verdade, ele parecia menor, mais velho, quase patético em seu desespero por controle.
Vá embora, ela disse suavemente. Vá embora enquanto ainda pode manter um último fragmento de dignidade. Enquanto ainda pode escolher seu próprio final. Por um momento, pareceu que Augustus iria resistir. Sua mão direita se moveu em direção ao paletó, onde Dante suspeitava que havia uma arma. Mas então, como se toda a força de repente o abandonasse, seus ombros caíram. Você é igual a ela, ele murmurou olhando para Lisandra com uma mistura de ódio e algo que poderia ser admiração. Igual a Victoria. Mesmo destino, mesmo fogo nos olhos. Ele deu um passo para trás, em direção à porta. Mas lembre-se, alguns segredos são como veneno. Quanto mais você cava, mais contamina tudo ao seu redor. Com essas palavras, ele se virou e saiu, os policiais hesitando antes de segui-lo. O som de seus passos ecoou pela mansão, cada vez mais distante, até que apenas o barulho da chuva preencheu o silêncio. Helena foi a primeira a se mover, cambaleando até Lisandra para abraçá-la. Me perdoa, ela soluçava. Me perdoa por não ter sido mais forte antes. Lisandra a abraçou de volta, sentindo pela primeira vez não o peso da mentira entre elas, mas o amor verdadeiro que as havia mantido unidas todos aqueles anos. Você me salvou, ela sussurrou. Do jeito que pôde, com as armas que tinha. Agora é hora de você também se salvar. Dante e Isadora observavam a cena com um misto de alívio e apreensão. Porque ambos sabiam que, embora Augustus tivesse partido, a guerra não havia terminado. Havia ainda muitos segredos a serem revelados, muitas verdades enterradas esperando para vir à luz. Mas quando Dante se aproximou de Lisandra, quando ela se virou em seus braços sem soltar a mão de Helena, havia em seus olhos não apenas determinação, mas esperança, porque agora eles não lutavam mais sozinhos. Agora eram uma família, não por sangue ou obrigação, mas por escolha, por amor. E esse talvez fosse o maior poder de todos. As semanas seguintes trouxeram uma avalanche de mudanças. A saída de Augustus Alencar do comando do Império Empresarial foi anunciada como uma aposentadoria planejada, mas os bastidores do poder ferviam com rumores e especulações. A transferência das ações para Lisandra, embora legal e irrefutável, causou um terremoto no mercado financeiro. Mas foram as outras revelações que realmente sacudiram a sociedade. Uma a uma, as provas reunidas por Isadora começaram a vir à tona. Não todas de uma vez para evitar que o impacto fosse diluído, mas em um gotejamento estratégico que mantinha a mídia e as autoridades em constante estado de alerta. Lisandra observava tudo da mansão na serra, que aos poucos deixava de ser uma prisão de segredos para se tornar um refúgio de verdades. Helena estava internada em uma clínica de reabilitação na Suíça, a mesma onde Isadora havia se escondido por anos. Era um recomeço que ela finalmente estava pronta para abraçar. Numa noite particularmente fria, enquanto a névoa dançava, ao redor da mansão como fantasmas inquietos, Lisandra encontrou Dante no quarto de música. Ele estava sentado ao piano, mas não tocava. Apenas olhava para as teclas, como se elas contivessem respostas para perguntas ainda não feitas. No que está pensando? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado no banco. Em como a vida é estranha, ele respondeu, um sorriso suave tocando seus lábios. Passei tanto tempo planejando uma vingança, construindo muros ao meu redor, e no final foi o amor que destruiu todas as fortalezas. Lisandra deixou sua mão deslizar sobre as teclas do piano, produzindo uma melodia suave e hesitante. Você ainda se sente culpado por ter me trazido para cá, por ter planejado me usar como parte de sua vingança? Dante capturou sua mão entre as dele, seus dedos se entrelaçando como notas de uma música ainda não escrita. Me sinto culpado por muitas coisas, pequena Lisandra, mas não por te amar. Nunca por te amar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva lá fora e pelo calor crescente entre seus corpos. Havia ainda tanto não dito entre eles, tanto desejo contido, tanta paixão apenas esperando o momento certo para explodir. Isadora ligou hoje, Lisandra disse suavemente, quebrando o momento.
Mais 3 crianças foram encontradas, vivas, na Suíça. Dante assentiu, sua expressão sombreando. E Augustus? Desapareceu completamente. Os investigadores acham que ele pode ter deixado o país, mas... Ela hesitou, mordendo o lábio. Mas tem algo que me preocupa. Algo que ele disse antes de partir. Sobre alguns segredos serem como veneno? Sim. E sobre quanto mais cavarmos, mais contaminado fica tudo ao redor. Ela se virou para encará-lo completamente. Dante, e se houver mais? E se o que descobrimos até agora for apenas a superfície? Ele tocou seu rosto gentilmente, seus dedos, traçando a linha de sua mandíbula, como se memorizando cada detalhe. Então enfrentaremos isso também. Juntos. Não mais por vingança ou obrigação, mas porque é o certo a fazer. Lisandra se inclinou em direção ao toque dele, seus olhos fechando momentaneamente. Às vezes tenho medo, ela confessou. Não, de Augustus, não das verdades que ainda podem surgir. Mas disto, de nós. De como é intenso, de como parece que poderia nos consumir completamente. E deveria, Dante murmurou, sua voz rouca de desejo contido. Porque este fogo entre nós não é destruição, Lisandra. É purificação, é renascimento. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi diferente do primeiro beijo que haviam compartilhado. Não havia mais urgência nascida do medo ou da revelação. Era um beijo de escolha, de aceitação, de entrega total. As mãos de Dante deslizaram por suas costas, puxando-a para mais perto, enquanto as dela se enredavam em seus cabelos. O piano produziu algumas notas dissonantes quando seus corpos pressionaram as teclas, mas a música que criavam com seus suspiros e gemidos era mais verdadeira que qualquer melodia. Esperei tanto por isso, ele murmurou contra seus lábios. Sonhei com você por tanto tempo. Não precisa mais sonhar, ela respondeu, sua voz tremendo de desejo. Estou aqui. Sou real. Sou sua. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, suas pupilas dilatadas, refletindo o mesmo fogo que ardia dentro dela. Tem certeza? Porque uma vez que começarmos isso, já começamos. Ela o interrompeu, seus dedos traçando os contornos de seu rosto. Começamos no momento em que você entrou no meu quarto naquela primeira noite, quando prometeu me proteger até que eu pedisse o contrário. E agora? Agora não quero proteção. Ela se levantou estendendo sua mão para ele. Quero amor. Quero paixão. Quero tudo que guardamos, tudo que reprimimos, tudo que sonhamos. Dante pegou sua mão, levantando-se também. Juntos, deixaram o quarto de música, subindo as escadas, em direção à suíte principal. Cada passo era uma escolha consciente, cada toque uma promessa silenciosa. Quando finalmente chegaram ao quarto, quando a porta se fechou atrás deles, isolando-os do mundo exterior, não havia mais hesitação. Suas roupas caíram como últimas barreiras entre dois corpos que já se conheciam na alma. Você é perfeita, Dante sussurrou, seus lábios traçando um caminho de fogo pelo pescoço dela. Cada cicatriz, cada marca, perfeita. Lisandra tremeu sob suas carícias, seu corpo respondendo com uma intensidade que a assustava e excitava na mesma medida. Era sua primeira vez, mas não havia medo, apenas confiança, desejo e um amor tão profundo que transcendia o físico. Quando finalmente se tornaram um, quando seus corpos se uniram em uma dança tão antiga quanto o próprio tempo, não eram mais o bilionário atormentado e a noiva silenciosa. Eram apenas um homem e uma mulher, despidos de passado e futuro, existindo apenas no presente de seu amor. E lá fora, enquanto a tempestade lavava a serra de seus segredos antigos, uma nova história começava a ser escrita, não com tinta e papel, mas com beijos e carícias, com promessas sussurradas e êxtase compartilhado. Uma história de redenção através do amor, de cura através da entrega, de dois corações que, mesmo marcados por cicatrizes antigas, encontraram um no outro não apenas prazer, mas paz. Depois,
deitados entre lençóis desarrumados, seus corpos ainda tremendo com os últimos vestígios do prazer, Dante traçou com os dedos o contorno do rosto de Lisandra. Você me salvou, ele murmurou. Nos salvamos um ao outro. Ela corrigiu suavemente. E era verdade, porque às vezes o amor não é apenas sobre ser salvo, é sobre escolher, todos os dias, salvar um ao outro. Mesmo quando o mundo conspira contra, mesmo quando os fantasmas do passado ameaçam, mesmo quando parece impossível, especialmente quando parece impossível. Não podemos parar, Lisandra insistiu, seus olhos fixos nos de Dante. Há crianças ainda desaparecidas, famílias que nunca souberam a verdade. Não podemos deixar que o medo nos silencie, não agora. Isadora se aproximou da janela, seu reflexo no vidro misturando-se com a névoa lá fora. Tenho contatos na imprensa internacional. Pessoas que não podem ser compradas ou ameaçadas. Se fizermos isso direito, podemos expor tudo de uma vez em diferentes países simultaneamente. E colocar todos em risco, Dante argumentou, sua voz tensa de preocupação. Você, Lisandra, Helena, as crianças que conseguimos encontrar. Já estamos em risco, Lisandra respondeu suavemente, tocando seu rosto. Desde o momento em que decidimos enfrentar essa escuridão, sabíamos que não havia volta. A única diferença é que agora... Ela fez uma pausa, um sorriso suave tocando seus lábios. Agora temos algo pelo que realmente vale a pena lutar. O olhar que Dante lhe deu foi de puro amor misturado com admiração. Como você consegue ser tão forte? Aprendi com a mulher que me criou, com a mulher que me deu a luz, com você. Ela se virou para Isadora. E com você também. Todas as pessoas nesta história que escolheram fazer o certo, mesmo quando custava tudo. Um som súbito de passos no corredor os fez congelar. A porta do escritório se abriu, revelando Helena, mais magra que antes, mas com olhos claros e determinados. Sua reabilitação na Suíça havia sido interrompida pela notícia da morte de Augustus. Mamãe, Lisandra sussurrou, correndo para abraçá-la. Helena a envolveu em seus braços, o cheiro familiar de seu perfume agora livre dos traços de álcool que antes o manchavam. Vim assim que soube, ela disse, sua voz firme, e trouxe algo comigo. Ela tirou um pendrive do bolso, pequeno e discreto. Anos atrás, quando ainda trabalhava como secretária para Augustus, fiz cópias de todos os documentos que passavam pela minha mesa. Era meu seguro, minha garantia de que um dia poderia proteger você de verdade. Seus olhos encontraram os de Lisandra. Aqui está tudo. Nomes, datas, transações. A rede completa de pessoas envolvidas no esquema dos orfanatos. Dante pegou o dispositivo com cuidado, como se segurasse uma bomba prestes a explodir. Por que não nos contou antes? Porque precisava ter certeza, Helena respondeu, sentando-se pesadamente em uma poltrona. Certeza de que estava forte o suficiente para enfrentar as consequências. Certeza de que você, Lisandra, estava protegida, não apenas por amor, mas por poder real. Ela olhou significativamente para Dante. Traz certeza de que havia pessoas dispostas a lutar ao nosso lado, não importa o custo. Isadora já estava conectando o pendrive a seu laptop, seus dedos voando sobre o teclado enquanto navegava pelos arquivos. Sua expressão mudava a cada nova revelação, alternando entre horror e triunfo. Isso é muito maior do que imaginávamos, ela murmurou. Há conexões aqui com governos estrangeiros, com organizações internacionais. O tráfico de crianças era apenas parte de um esquema muito maior de lavagem de dinheiro e influência política. E Augustus sabia de tudo isso? Lisandra perguntou, sua voz tremendo levemente. Não apenas sabia, Helena respondeu. Ele era o arquivo vivo de todos esses segredos. Por isso era intocável. Por isso ninguém ousava desafiá-lo. Ela fez uma pausa, seu rosto sombreando. Até agora. Então não foi suicídio, Dante concluiu, as peças se encaixando. Foi uma queima de arquivo. Eles o eliminaram porque sabiam que estava prestes a perder tudo, que poderia começar a falar.
E agora virão atrás de nós. Isadora completou, fechando o laptop. Precisamos agir rápido, divulgar tudo antes que possam nos alcançar. Lisandra caminhou até a janela, observando a névoa que começava a se dissipar sob o sol da manhã. Era como uma metáfora para tudo que estavam vivendo. A escuridão lentamente dando lugar à luz, os segredos sendo expostos um a um. Não, ela disse, finalmente, se virando para encarar todos. Não vamos apenas divulgar, vamos fazer algo maior. Seus olhos brilhavam com determinação. Vamos usar o poder que tenho agora como controladora do Grupo Alencar. Vamos transformar cada orfanato em um centro de proteção à criança. Vamos usar o dinheiro sujo para limpar décadas de crimes. Dante se aproximou dela, tomando suas mãos nas dele. Eles não vão permitir. Tentarão te destruir, como fizeram com seu pai. Então que tentem. Ela sorriu, um sorriso que carregava tanto amor quanto desafio, porque diferente do meu pai não estou sozinha. Tenho você, tenho Helena, tenho Isadora. E mais importante, ela tocou seu ventre suavemente. Tenho um motivo ainda maior para lutar. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão. Dante olhou para onde a mão dela repousava, seus olhos se arregalando com a realização. Você está grávida, ela completou suavemente. Descobri ontem, e é por isso que não podemos recuar, porque não estamos mais lutando apenas pelo passado, mas pelo futuro, por todas as crianças, as que foram perdidas, as que foram salvas e as que ainda estão por vir. Helena soluçou suavemente, lágrimas de alegria misturadas com determinação escorrendo por seu rosto. Isadora sorria, já começando a formular planos em sua mente afiada. E Dante apenas puxou Lisandra para seus braços, seu corpo tremendo com emoções grandes demais para serem nomeadas. Então vamos fazer isso direito, ele disse finalmente. Vamos expor tudo, mas não apenas através da imprensa. Vamos usar o sistema contra eles mesmos. Cada empresa do Grupo Alencar que foi usada para lavagem de dinheiro será transformada em uma fundação de proteção à infância. Cada propriedade que serviu de fachada para o tráfico será convertida em um centro de apoio às famílias. E quando eles vierem atrás de nós? Helena perguntou, sua voz carregando o peso da experiência. Estaremos prontos, Lisandra respondeu, sua mão ainda repousando protetoramente sobre seu ventre. Porque agora não somos mais vítimas ou peões. Somos uma família. E famílias. Ela olhou para cada rosto na sala, vendo neles o mesmo fogo, a mesma determinação. Famílias protegem umas às outras. A névoa lá fora havia se dissipado, completamente agora, revelando um céu de um azul impossível. Era um novo dia, um novo começo, e desta vez as sombras não tinham mais poder sobre eles. Porque às vezes é preciso passar pela escuridão mais profunda para encontrar a luz mais brilhante. E eles haviam encontrado não apenas luz, mas amor. Um amor forte o suficiente para enfrentar qualquer escuridão que ainda estivesse por vir. Os meses que se seguiram foram uma dança intricada entre revelação e proteção, entre justiça e sobrevivência. O Império Alencar, sob a liderança de Lisandra, passou por uma transformação que abalou os alicerces do poder tradicional. Cada nova descoberta nos arquivos de Helena abria portas para mais investigações. A rede de corrupção e crimes se estendia como uma teia venenosa, através das mais altas esferas da sociedade. Mas desta vez, não havia como deter a verdade. Isadora coordenava a divulgação das informações com precisão cirúrgica, trabalhando com jornalistas investigativos em diferentes países. As histórias explodiam simultaneamente em várias frentes, impossibilitando qualquer tentativa de abafamento. Dante, por sua vez, usava seus contatos e recursos para garantir a segurança de todos. A mansão na Serra se transformou em uma fortaleza high-tech, com sistemas de segurança state-of-the-art e uma equipe de proteção altamente treinada.
Mas foi Lisandra quem realmente surpreendeu a todos. Sua gravidez, em vez de torná-la mais cautelosa, parecia ter despertado nela uma força ainda maior. Em suas aparições públicas, ela falava com uma autoridade que fazia os mais poderosos recuarem. Não estamos apenas expondo crimes, ela declarou em uma coletiva de imprensa histórica. Estamos reescrevendo o significado de poder e responsabilidade social. Cada centavo sujo que foi usado para destruir vidas, agora será usado para salvá-las. A transformação dos antigos orfanatos em centros de proteção à criança começou imediatamente. Equipes de assistentes sociais, psicólogos e educadores foram contratados. Programas de reunificação familiar foram estabelecidos. E, mais importante, um sistema rigoroso de monitoramento foi implementado para garantir que nenhuma criança jamais desaparecesse novamente. Numa tarde particularmente significativa, enquanto supervisionava a inauguração de mais um centro de proteção, Lisandra sentiu seu bebê se mexer pela primeira vez. Estava no 6º mês de gestação, seu ventre já visivelmente proeminente sob o vestido elegante. Ela sabe que está fazendo história, Dante murmurou em seu ouvido, suas mãos protetoramente sobre a barriga dela. Ela, Lisandra sorriu se virando para encará-lo. Tem certeza que é uma menina? Absoluta. Seus olhos brilhavam com amor e certeza. Será tão forte e determinada quanto a mãe. E dessa vez, ele fez uma pausa, emoção tornando sua voz rouca. Dessa vez, nenhuma criança crescerá nas sombras. Nenhuma terá que carregar o peso de segredos que não são seus. O momento foi interrompido por Helena, que se aproximou com um tablet nas mãos. Mais 3 prisões hoje, ela anunciou, sua voz carregando uma satisfação que anos de culpa e álcool nunca haviam permitido. 2 juízes e um diplomata. As evidências eram irrefutáveis. Isadora, que supervisionava a instalação de câmeras de segurança no novo centro, se juntou a eles. E isso é apenas o começo. Cada pessoa presa leva a mais conexões, mais nomes, mais provas. Eles ainda virão atrás de nós, Dante lembrou, seu instinto protetor sempre te alerta. Deixe que venham, Lisandra respondeu, sua mão se juntando à dele sobre seu ventre. Porque cada ameaça, cada tentativa de nos silenciar, só prova que estamos no caminho certo. Naquela noite, de volta à mansão que agora era verdadeiramente um lar, Lisandra encontrou Dante no quarto de música. O piano, antes um instrumento de memórias dolorosas, agora frequentemente ecoava com melodias de esperança. Sabe o que é engraçado? Ela disse, sentando-se ao lado dele no banco. Quando cheguei aqui pela primeira vez, achei que estava entrando em uma prisão, que seria apenas mais uma peça em um jogo de vingança. Dante parou de tocar, virando-se para ela. E agora? Agora sei que era um resgate, não apenas meu, mas de todos nós. Ela pegou sua mão, guiando-a novamente para seu ventre, onde sua filha se mexia ativamente. Cada pessoa que salvamos, cada verdade que revelamos, cada mudança que fazemos, é uma forma de amor, o tipo de amor que transforma, que cura, que redime. O tipo de amor que você me ensinou, ele murmurou, inclinando-se para beijá-la suavemente. O beijo foi interrompido por um chute particularmente forte do bebê, fazendo ambos rirem. Era um som que ecoava cada vez mais frequentemente pela mansão. Risos, conversas, vida. Os fantasmas do passado ainda estavam lá, nas fotografias, nas paredes do quarto de música, nos documentos que continuavam a revelar verdades dolorosas. Mas agora eram apenas lembranças, não mais correntes. Escolhemos um nome para ela, Lisandra perguntou, recostando-se no peito de Dante. Estava pensando em Victoria, ele respondeu suavemente. Em homenagem à sua verdadeira mãe, a mulher que teve coragem de desafiar tudo por amor. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Lisandra. Victoria Amália, ela completou, para honrar ambas as mulheres que nos deram a chance de estar aqui hoje. Victoria Amália Vilar. Dante sorriu, o nome soando como uma promessa. Uma criança nascida não do silêncio, mas da verdade, não do medo, mas do amor. Lá fora,
A névoa que tanto caracterizava as noites na serra começava a se formar, mas agora, em vez de parecer ameaçadora, era apenas um lembrete suave de quanto haviam percorrido, de quanto haviam superado. Porque às vezes é preciso enfrentar a escuridão mais profunda para encontrar a luz mais brilhante. E eles não apenas haviam encontrado essa luz, haviam se tornado ela. Uma luz forte o suficiente para iluminar não apenas seus próprios caminhos, mas também os de outros que ainda lutavam para escapar das sombras. Uma luz nascida do amor mais improvável, mais intenso, mais transformador. Um amor que começou com um contrato de casamento e terminou com uma promessa de eternidade. Um amor que provou que mesmo nas histórias mais sombrias, há sempre espaço para a redenção, desde que se tenha coragem suficiente para lutar por ela. 3 meses depois, em uma noite de tempestade que fazia a mansão tremer em seus alicerces, Victoria Amália Vilar veio ao mundo. O parto aconteceu no próprio quarto principal, assistido por uma equipe médica de confiança, porque mesmo nos momentos mais vulneráveis, a segurança ainda era uma preocupação constante. A chuva que caía do lado de fora parecia lavar os últimos vestígios de tristeza da casa. Cada grito de Lisandra durante o trabalho de parto era como um grito de libertação, cada contração uma onda levando embora antigas dores. Dante não saiu do seu lado por um segundo, suas mãos firmes segurando as dela, seus olhos transmitindo toda a força e amor que ela precisava. Helena estava lá também, sóbria e presente como nunca antes, sussurrando palavras de encorajamento e amor verdadeiro. Quando o primeiro choro de Vitória ecoou pelo quarto, foi como se toda a mansão suspirasse em alívio. A bebê era perfeita, pequena, rosada, com uma penugem escura cobrindo sua cabeça e olhos que, quando brevemente se abriram, mostraram o mesmo tom de mel que sua mãe. Ela é linda, Dante sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enquanto segurava sua filha pela primeira vez. Perfeita. Lisandra observava a cena com um sorriso exausto, mas radiante. Ela é nossa redenção, murmurou. Nossa nova chance. Nos dias que se seguiram, a mansão ganhou uma nova energia. O quarto de música, antes um memorial de dores passadas, foi transformado em um berçário. As paredes, ainda cobertas com as evidências que haviam mudado suas vidas, agora também exibiam fotografias mais felizes. O casamento verdadeiro de Dante e Lisandra, celebrado discretamente um mês antes do nascimento. Helena em sua formatura do programa de reabilitação, Isadora recebendo um prêmio de jornalismo investigativo. E no centro de tudo, Vitória crescia, alheia ao peso da história que carregava em seu nome, mas já demonstrando a força que seria sua marca registrada. Foi durante uma tarde tranquila, enquanto Lisandra amamentava Vitória na biblioteca, que Isadora trouxe as últimas notícias. Acabou, ela anunciou, um sorriso cansado mas satisfeito em seu rosto. O último dos grandes envolvidos foi preso hoje. A rede está completamente desmantelada. Dante, que estava ao lado de Lisandra, deixou escapar um suspiro, que parecia estar segurando há meses. Tem certeza? Absoluta. As evidências eram irrefutáveis. E o mais importante... Ela fez uma pausa dramática. Eles estão começando a falar, a delatar uns aos outros. O castelo de cartas está desmoronando completamente. Helena, que havia se tornado uma presença constante na mansão desde o nascimento da neta, entrou na biblioteca com uma bandeja de chá. Então podemos realmente respirar agora? Podemos mais que isso, Lisandra respondeu ajustando Victoria em seus braços. Podemos viver, realmente viver. E era verdade. Nos meses que se seguiram, enquanto Victoria crescia e florescia, a vida na mansão ganhou uma nova dimensão. As sombras do passado não desapareceram completamente. Nunca desapareceriam. Mas agora eram apenas isso. Sombras, não mais monstros. O grupo Alencar, sob a liderança de Lisandra, continuou sua transformação. Cada empresa do conglomerado agora tinha programas sociais robustos, focados especialmente na proteção à infância e no suporte a famílias em situação de vulnerabilidade. Dante,
embora ainda mantivesse seus negócios no setor de mineração, havia redirecionado grande parte de seus recursos para projetos de sustentabilidade e desenvolvimento social. Sua obsessão por vingança havia se transformado em uma missão de mudança real. Em uma noite especialmente significativa, quando Victoria completou 6 meses, toda a família se reuniu no jardim da mansão. A névoa, sempre presente, dançava suavemente entre as árvores, mas agora parecia mais um véu protetor do que uma cortina de mistérios. Às vezes ainda não acredito, Helena disse, observando Dante brincar com Victoria no colo. Em como tudo mudou, em como encontramos luz em tanto escuro. Lisandra, sentada ao lado da mãe adotiva, pegou sua mão. Acredite, porque cada momento de dor nos trouxe até aqui. Cada segredo revelado nos libertou um pouco mais. Isadora, que havia se tornado não apenas uma aliada, mas uma verdadeira amiga, ergueu sua taça em um brinde silencioso. Ela raramente falava sobre seus anos de exílio voluntário, sobre o peso de carregar tantas verdades sozinha, mas seus olhos, quando observava a família reunida, brilhavam com uma paz que antes parecia impossível. Sabem o que é mais extraordinário? Dante perguntou, aproximando-se com Victoria adormecida em seus braços. Não é apenas que sobrevivemos, é que aprendemos a viver. Realmente viver. Lisandra se levantou para abraçá-los. Seu marido, sua filha, sua família escolhida e construída, através de tanto amor quanto dor. E agora? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Agora, Dante respondeu, beijando suavemente sua testa. Agora escrevemos nossa própria história. Uma história de amor, de verdade, de redenção. Uma história que Victoria poderá carregar com orgulho, Helena completou. Uma história que vai inspirar outros a quebrar seus próprios silêncios, Isadora acrescentou. E era verdade, porque às vezes as histórias mais bonitas nascem das noites mais escuras. Às vezes é preciso enfrentar monstros para descobrir que somos mais fortes do que pensávamos, e às vezes é preciso passar por um inferno de silêncios para encontrar uma voz que pode mudar o mundo. A névoa continuava a dançar ao redor da mansão, mas agora era apenas um lembrete suave de quanto haviam percorrido, de quanto haviam conquistado, de quanto amor havia florescido entre as ruínas de tanto ódio. E no centro de tudo, Victoria dormia, perfeitamente segura, perfeitamente amada. Uma nova geração nascida não do silêncio, mas da verdade. Não do medo, mas da coragem. Uma prova viva de que mesmo as histórias mais sombrias podem ter finais luminosos, desde que haja amor suficiente para iluminar o caminho.